Então, a cefaleia, né, como a gente sabe, é uma doença, né, que tem uma alta prevalência, né, na população, principalmente na população jovem, né, adulto jovem, tem a maior prevalência, e ela pode estar muito associada com as disfunções temporomandibulares, né? Então, eu peguei hoje na literatura, né, alguns artigos que mostravam mais ou menos, né, a prevalência de cefaleia na população. Eu digo mais ou menos porque é uma variedade muito grande, dependendo da população que é estudada. Como vocês podem ver aqui, né, nesse slide, só voltar. Estou conseguindo pegar a ponteirinha. Então, nesse slide aqui, vocês veem que a população de adolescentes, né, escolares do sexo feminino, quer dizer, adolescentes escolares no ensino médio, você vê uma prevalência de 87,7% das meninas, né, do terceiro ano do ensino médio, né, na época do pré-vestibular, apresentam dor de cabeça com frequência. Se você pegar o estudo populacional, esses dados aqui de baixo estão dentro da SBED, né, no site da SBED, porque no ano de 2011 foi o Ano Internacional da Dor de Cabeça, e eles fizeram vários estudos epidemiológicos e verificaram que mais ou menos 50% da população apresentam dor de cabeça, né? Então, se for ver, pegar a cefaleia como uma doença, como um sintoma, se você somar a doença e o sintoma cefaleia, você vai ver que é uma queixa clínica muito frequente, e mais ou menos 90% dos homens, 95% das mulheres sofrem de algum tipo de dor de cabeça ao longo de um ano. Então, a possibilidade de você ter uma comorbidade de cefaleia e disfunção temporomandibular é muito alta. E se você juntar a prevalência da disfunção temporomandibular, que também é bem variável de acordo com a população estudada, né? Ela varia mais ou menos de 12 a 80% da população, né? Dependendo da população estudada, você vai ver que essa prevalência muito alta termina conseguindo de ter paciente com as duas comorbidades. O que mais pega para a gente é quando a gente pega paciente com DTM e cefaleia, é que se a gente não fizer o tratamento conjunto, como elas são segmentos, né, são doenças que vão agir do mesmo, mais ou menos no mesmo sítio, né, que é nervo trigeminal, elas passam por esse nervo trigeminal, né, pelo gânglio trigeminal. Então, a possibilidade de você ter uma afetando a outra, uma aumentando ou gerenciando a outra é muito alto, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer a nossa avaliação de TPM, mas não pode só ficar na avaliação da TPM propriamente dita. A gente tem que realmente conhecer todos os outros tipos de dores, né, que podem acometer o nosso segmento facial e saber se fazer o diagnóstico diferencial e saber quanto a gente tem que encaminhar esse paciente para fazer o tratamento dessa cefaleia com o cefaliatra, né, o neurologista cefaliatra. Eu sempre bato a tecla de procurar um neurologista cefaliatra, porque nem todo neurologista gosta de pegar paciente com cefaleia. É até meio estranho isso, né, quando a gente fala. Mas a maioria dos médicos, eles preferem, eles querem lidar com pacientes que precisam de menos vezes ao profissional, menos consulta, e aquele paciente que você faz determinado procedimento e tem uma resposta muito rápida do tratamento. E não, aqueles pacientes que são mais chatos, mais crônicos, têm vários retornos, são difíceis de controlar, principalmente por um fator que é muito associado tanto à DTM quanto à cefaleia, que são os transtornos de humor, que estão muito associados. Então, a maioria desses pacientes tem que fazer uma intervenção multidisciplinar, né? Indo além da neurologia, indo além da odontologia do especialista em dor orofacial. A gente tem que realmente
fechar esse link, fechar esse paciente e uma abordagem multidisciplinar, onde a gente tem que abranger todas as comorbidades do paciente, né? E não é tão incomum você encontrar pacientes que tenham mais de uma comorbidade. Além da cefaleia e do transtorno de humor, tem transtornos reumáticos, outras doenças sistêmicas que podem estar associadas. Tá? Agora, as mais comuns, né, comorbidades, realmente é a cefaleia e os transtornos de humor, como a gente observa em qualquer paciente crônico. Então, conhecer essa classificação, né, da Sociedade Internacional de Cefaleia é como que uma obrigação nossa, pelo menos, saber identificar as duas mais frequentes, que é a migrânia, ou enxaqueca, né? E a cefaleia do tipo tensão, que é a segunda mais frequente a nível de ambulatório de cefaleia, né? Talvez a nível populacional, pode ser que seja mais frequente, a cefaleia mais frequente, que é aquela dor de cabeça que a gente apresenta episodicamente e que a gente nem procura tratamento. Agora, se você for avaliar dentro do contexto do ambulatório especializado, a migrânia é mais frequente. Os trabalhos publicados, né, na PubMed, nos bancos de dados, a gente observa que quando a gente classifica a cefaleia dos pacientes com DPM, você vai ver que muitos deles apresentam a migrânia. E que os meus alunos até questionam, professora, por que tem que perguntar tudo isso para o nosso paciente, né? Sintomas associados, relação com atividade física. Na verdade, eu misturo um pouco, né, vamos fazer os questionamentos do paciente para saber se aquela dor dele preenche o critério para uma cefaleia primária, né, ou para uma DTM. Por que eu faço isso? Porque tem pacientes que têm essas sintomatologias primárias no sítio de ação da DTM, né? Mandíbula, maxila. Eu peguei uma paciente essa semana passada, aliás, no consultório, que ela apresentava uma sintomatologia na região infraorbitária, tá? Na região de mandíbula. Fazia muitos anos que ela tinha essa dor. E, na verdade, essa dor dela era uma cefaleia primária, porque a gente conseguia reproduzir ela. A gente conseguia, ela preenchia, né, quando a gente fazia o questionamento, ela preenchia todos os critérios para uma cefaleia primária. Tá? Que no caso era enxaqueca. Então, essas coisas a gente tem que estar sempre atento ao qual sintoma que o paciente apresenta e tentar sempre reproduzir todo o tipo de dor do paciente durante o exame clínico. Tá? Nem sempre a gente consegue reproduzir tudo isso na primeira consulta, porque o paciente está hiper dolorido, e a gente sabe que todo paciente com dor crônica, ele tem um envolvimento, né, do sistema nervoso central, que faz com que ele tenha uma hiperalgesia, uma alodínia, e todo o perímetro craniano fica dolorido. Quando a gente vai eliminando alguns fatores de dor dele, a gente vai conseguindo fechar todos os diagnósticos, né? Vou só citar um exemplo de uma paciente que eu atendi hoje de manhã. Essa paciente, o que ela tinha? Ela tinha uma dor na região de face direita, tinha uma dor no dente, né, no 47, ela tinha 48, e ela tinha restaurado recentemente 48, e ela dizia que a dor era no 48. Ela apontava mesmo 48 e toda a região de face direita doendo. O que essa paciente tinha? A gente vai destrinchar todo o diagnóstico, destrinchar toda a avaliação dessa paciente. Ela tinha uma migrânia, ela tinha uma enxaqueca, ela tinha uma odontalgia, né? Eu consegui, através dos testes de sensibilidade, verificar que ela tinha uma pulpite e também ela tinha ponto de dor miofascial, porque durante a palpação ela referia dor na região de ouvido e dor para a região de dente também. Eu eliminei o ponto de dor na região do masseter através do bloqueio anestésico. Então, a dor do ouvido parou, mas a dor dental ainda mantinha. Por quê? Porque ela também tinha uma pulpite naquela região. Tá?
Além de que a, a dor da região cefálica, na região temporal, ela se mantinha, porque ela estava com a migrânia crônica. Na verdade, eu não podia nem dizer, assim, se for ver o histórico dela desde a adolescência, ela tinha uma migrânia. E quando a gente vai estudar a cefaleia, a gente não pode ver apenas a dor do momento. A gente tem que ver a dor do momento e associar com todas as outras dores do paciente, desde a adolescência e infância. Porque muitas vezes essas dores crônicas elas vão perdendo algumas características. Então, não adianta a gente analisar o nosso paciente apenas no momento. A gente tem que ver todo o histórico de dor do paciente. Não só para cefaleia, como também eu gosto de fazer isso para dor orofacial, para a disfunção temporomandibular. Fazer todo o cronograma, todo o histórico da evolução da doença. Né? Para quem não conhece esse sistema de classificação da Sociedade Internacional de Cefaleia, ela já tem disponível em português do Brasil. Né? Se alguém quiser, a gente pode estar disponibilizando essa classificação para vocês, ou se preferirem, podem pegar no próprio site da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Já está disponível. Tá? Como o Jorge fala, eu adoro fazer tabelas, porque eu acho que facilita muito o entendimento da Estava gente. demorando para aparecer uma tabela, né? Eu adoro tabela, né? Porque eu acho que facilita na hora da gente entender os subtipos, né, de patologias. Eu tenho tabelas para cefaleia, tenho tabelas para DTM, tenho tabelas para diversas patologias, que eu acho que sempre fazendo correlações fica mais fácil o nosso entendimento. Hoje eu coloquei só essa tabela que mostra os principais tipos de dores, né? De cefaleias primárias que podem acometer a região facial. Tá? As outras que são mais frequentes no segmento craniano eu não citei. E as mais frequentes, né, são a da coluna 2 e da coluna 3. Essas duas, né, a migrânia e a cefaleia de tensão. E aqui estão todas as suas características, que dá, com essas características dá para você fazer o diagnóstico do seu paciente. Quem não souber usar esses critérios diagnósticos que tem na classificação da sociedade, aí precisa realmente fazer algum curso, né, ou pelo menos assistir uma aula sobre realmente como usar essa classificação. Eu acho interessante quando a pessoa aprende a usar. E existe já uma força-tarefa para tentar se fazer isso a nível das disfunções temporomandibulares. A nível da dor facial já tem está mais organizado esse tipo de diagnóstico, esses critérios diagnósticos. Na DTM ainda está se fazendo, através dessa força-tarefa, está se fazendo estudos, né, para tentar ver quais são esses critérios diagnósticos para facilitar a vida do dia a dia do nosso consultório. Tá? Quem não conhece esses outros tipos de cefaleia, né, salva em hemitrania, são dores também que mimetizam muitas vezes uma neuralgia do trigêmeo ou às vezes até mesmo uma própria migrânia. Tá? Apresentam características muito semelhantes, diferenciando-se apenas da duração do tempo, né? Que acomete, mas o sítio de ação é o mesmo da neuralgia. Então, botar a mão no paciente é o mais importante. Fazer a anamnese criteriosa, extremamente importante. Né? Então, a gente tem que estar sempre tentando reproduzir aqui nessa imagem, né? A gente palpando, né, o músculo esternocleidomastoideu e o paciente mimetizando, né, apontando para o local da dor dele, no caso era a região temporal e frontal, reproduzindo uma das queixas dessa paciente. Né? Essa paciente era aluna nossa e que ela tinha o hábito de asfiá-la com o pescoço inclinado e, consequentemente, prejudicou, né, o esternocleido e, com o tempo, essa dor que estava no esternocleido, ela foi irradiada, ela é percebida, né, com o tempo pelas vias, né, ali do tronco cerebral, que você tem aquelas convergências de informações e termina o córtex não conseguindo interpretar direito onde está a origem dessa dor, termina o paciente tendo essas dores referidas. Tá? Isso, no caso, é uma dor referida, uma dor miofascial.
E quando meu paciente ele diz que tem dor nessa região temporal, frontal, parietal, eu não consigo reproduzi-la durante o meu exame, mas durante o meu questionamento ela preenche critérios para uma cefaleia primária, eu tenho que realmente referenciar esse meu paciente para o cefaliatra. Mas, quando eu tenho, além de se preencher critérios para a cefaleia primária, eu ainda consigo mexer com essa dor durante o meu exame clínico, aí eu tenho que realmente trabalhar a minha parte e o cefaliatra trabalhar a parte dele. Porque se eu trabalhar só a minha parte, o paciente nunca vai ficar bom para mim. Ele vai estar sempre referindo aquela dor na região temporal, continuar reclamando da dor. Por quê? Porque aquela dor que ainda tem ali presente é de uma cefaleia primária. A mesma coisa acontece com o cefaliatra. Preencher o critério da cefaleia primária, ele vai tratar, mas a resposta do terapeuta não é a mesma. O paciente vai continuar reclamando, e o médico vai continuar trocando de medicação, pensando que aquela medicação não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito por quê? Porque, na verdade, não é só a cefaleia primária que o paciente tem. O paciente também tem uma dor miofascial. Então, o grande X da questão é esse. É identificar os diversos tipos de dor que o paciente tem. Quais são as comorbidades que esse paciente apresenta. E nessa nossa área, existe um emaranhado de diagnósticos que podem acometer ao mesmo tempo o mesmo paciente. Tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito bom. Você tira o... Sim, pode falar, Jorge. Só tirar o seu compartilhamento para eu poder... Deixa eu colocar tentar o meu aqui, por gentileza. Controle da dor. Isso. Mas não é contra isso, tem que fazer o exame cefaliátrico, né? Para tentar ver se, pelo menos os pares cranianos, para tentar ver se não tem alguma alteração ali no sistema nervoso central. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é tentar fazer pelo menos o screening neurológico, que é um teste simples, né, que a gente faz. Tem, inclusive, uma escalinha que você pode fazer isso, tem uns questionários, eu até coloco, fiz isso para o aluno, para ele saber o que é que ele está avaliando naquele teste, daquele par craniano específico. Porque se você vê alguma alteração, você já pode suspeitar de alguma patologia neurológica central. Eu já peguei alguns casos de tumores cerebrais que o diagnóstico foi assim, né, com o screening neurológico. Não só todo o exame neurológico, mas pelo menos o screening, eu acho que é importante todo mundo que trabalha com dor fazer. A Lilian está colocando uma coisa que eu acho que é interessante, porque se você disse que o tratamento inicial de uma DTM serve como diagnóstico diferencial, a gente não poderia pensar assim, viu, Lilian? Mas você viu o que a professora falou? Eu acho muito importante e eu acho que poucos profissionais falam dessa maneira. Nós, quem está comigo em curso sabe disso e a Renata replica isso. Nós não temos obrigatoriedade, presta atenção, de dar diagnósticos assertivos, às vezes, na primeira consulta. Você precisa, às vezes, evoluir o seu paciente, né, Renata? Por isso que a gente tem um período com o paciente, porque o paciente pode ter uma cefaleia primária, você não reproduziu, e ao curso do seu controle da possível DTM, aparecer. E é isso que a gente quer. Isso mesmo, Lilian, mas não colocar como intuito, mas ele talvez sirva, né, indiretamente como diagnóstico diferencial. Mas você precisa iniciar. Lembra da nossa discussão no início do grupo, quando eu trouxe para vocês a hipótese agnóstica, lembra? Topográfica, etiológica e sindrômica. Lembra disso, gente? Se você não fechar essa tríade, hein? Se não fechar a tríade, ó, isso é importante discutir, viu? Boa pergunta, Renata, Lília. Que se você não fecha, aí fica aquela conversa que a gente escuta do colega. Ah, então eu vou fazer uma placa para ver no que vai dar. Gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu posso afirmar para vocês que não foram poucos pacientes que ao longo da minha vida de DTM e dor foram a óbito com várias placas interoclusais na boca. Então, não brinca com DTM, não brinca com cefaleia. Está em dúvida? Pede ajuda para os colegas. Liga para os universitários, tá bom?
Renata, como sempre, muito obrigado. São 5 slides, mas você sempre, como sabe fazer, abrilhantou o nosso bate-papo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sei que eu posso contar com você, assim como você conta comigo nos teus cursos aí em Recife. Obrigadão, tenho certeza que agregou valor para os nossos alunos. Vou trazer um tema interessante para vocês e talvez um dado que boa parte de vocês talvez não conheça, que a gente vai poder apresentar para vocês uma coisa chamada autorregulação. Ok? Autorregulação. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tudo bem, gente? Tocamos o barco? Beleza? Então vamos embora. Então vamos lá. Aqui eu puxando para a aula da professora Renata, né? Agora eu vou entrar de novo no meu pedaço. Lembra, nós conversamos? Combinei de falar sobre comportamento, cefaleia, e conforme for o nosso tempo aqui, ou a discussão do nosso grupo, a gente abre para falar um pouquinho sobre neuroplasticidade, e não tem aqui o que é mais ou menos importante, né? Eu tirei todas essas novas informações do Oxon 2020, né, que é uma publicação bem recente, e ele traz todas essas possibilidades nossas aqui, essas três ideias de 2005, de 93, apesar de ser uma coisa bem, para nós, antiga, mas de muita valia científica. Enquanto o indivíduo está... Presta atenção nisso, gente. Por que tem que discutir isso, principalmente na pandemia? Enquanto nós estamos experimentando os níveis elevados de estresse emocional, né? Ninguém está vivendo estresse, imagina. Medo, insegurança, incerteza, tudo aquilo que eu venho falando desde março com o meu grupo, né? Que eu venho comentando com o meu grupo. As frustrações, a raiva, as possibilidades, né? De modificar as atividades musculares, isso é inerente do ser humano. A gente tem que entender que isso é uma verdade. O aumento desse estresse de vigília, esse aumento da incerteza, todas essas áreas do sistema nervoso ligado à área límbica, eixo hipotálamo, que a gente fala das vivências, das nossas memórias, hipófise adrenal, ligado ao nosso sistema hormonal, ligado ao nosso sistema autonômico. E feliz ou infelizmente, eu já falei isso junto com o Antônio Sérgio, vocês estavam juntos no nosso grupo. Olha aqui, ó, isso tudo está ligado ao sistema eferente gama. E quem ele é? Ele é o sistema neuromuscular. Então não dá mais, gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2020. Vamos abrir essa caixinha de Pandora. Eu acho a oclusão maravilhosa, mas prestem atenção, é só você ler essas 3 linhas, vocês vão perceber que a oclusão ela é vítima do processo comportamental e não modelo aprendido oclusal, levando a processos patológicos comportamentais. Nós estamos vivendo uma pandemia, nunca se viu tanta fratura de dente, tanto apertamento em vigília. Abre o nosso grupo, estamos em 30 pessoas aí. A maioria está ansioso, está apertando o dente, tem a família, tem um ente querido. Nós não estamos isentos disso. Então, essa avalanche de emoções, essa avalanche de ansiedade, essa avalanche de medo, angústia, ela está certamente, olha aqui, certamente elevando a tonicidade muscular. E os riscos, ó, e a gente vem e fala de fadiga muscular, aumento de tonicidade e aumento da pressão interarticular nas ATMs. Por si só, olha que loucura, por si só, fatores comportamentais permeando. E aí você quer discutir, porque os fatores hoje, os trabalhos recentes, já mostraram
que as mudanças comportamentais e cognitivas trabalhadas com psicoterapia, olha aqui, vai direto nos pacientes com dor crônica. Só que quem está no meu grupo sabe, quem está com a gente aí, Lilian, Renata, hoje o Stércio não pode estar junto, que são os professores que estão capitaneando isso comigo, eles sabem que 10 anos atrás, quando a gente foi, eu pessoalmente fui me transformar em psicanalista, agora especialista em psicossomática, eu não fui buscar isso à toa, gente. É buscar entendimento, comportamental, cognitivo. Isso pode mudar essas observações neurais dos nossos pacientes. Então, quando eu vejo as meninas falando hoje de meditação, mindfulness, relaxamento, yoga, isso tudo é uma verdade científica. Porque os fatores comportamentais, principalmente, nós estamos vivendo a ansiedade, a depressão, esses pacientes são catastróficos, estão lá com a autoestima em baixa. Nunca também se viu, nessa pandemia, a autoestima lá embaixo de boa parte da população. Isso atrapalha o enfrentamento. Entende isso, gente? Tira a energia do paciente. Esse medo, essa angústia, está gerando muita... Quem já tinha um pouco de fobia, está muito mais fóbico. Quem já tinha uma certa paranoia, está de bandeja. E quem está passando por isso, me permite, se quiser até abrir para o nosso grupo, na nossa discussão daqui a pouco, o quanto isso afetou o comportamento nosso como dentistas, e somos de frente nessa linha, os nossos colegas que não tiveram opção de falar sim ou não para o atendimento. Então, tudo isso gera uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo, ampliaram-se a hipervigilância. Aí aflorou o perfeccionista. Está sobrando de autocobrança, porque agora os resultados estão dentro de casa. Deu mais espaço ou não para os inflexíveis, para os prepotentes e orgulhosos, presunçosos. Gente, para um pouco para pensar. Se tudo isso, nesses 2 slides, não fizer sentido para você, acredito que, sinceramente, estamos no grupo errado. Se você hoje, colega, está dentro do nosso grupo e procura ampliar o seu conhecimento, enquanto a gente não entender que nós precisamos disso e compreender o que é autorregulação do sistema nervoso central, fazendo assertividades, tá, em nível de córtex frontal e sistema límbico, nós estamos pelo menos com 20%, 30% da resolutiva dos seus pacientes, que ela é comportamental, a deriva. Simplesmente a deriva. E aí é fácil depois vocês falarem que a placa oclusal de você não funciona. É fácil você depois reclamar que o teu bloqueio não funciona. É fácil eu ouvir de vocês que a sua medicação não funciona. Se você tampou os olhos para esse slide, para essa mídia. Quer se diferenciar? Quer subir um degrau? E não é por orgulho, e não é para ter mais um papelzinho atrás do seu consultório para dizer que você é o fodão. Não, eu quero que você se diferencie na abordagem clínica do seu paciente. Eu quero que você se diferencie na hora de fazer o face-to-face com o seu paciente. Eu quero que você se diferencie quando você tiver que fazer uma escuta empática para esse paciente que está em sofrimento. Porque uma coisa é você ter dor. Outra coisa é você ter sofrimento. E acredito que quem está comigo há muito tempo já sabe diferenciar. Porque eu posso ter dor. A dor, ela é um alerta. Mas a dor crônica traz sofrimento. E boa parte desse sofrimento psíquico, ele é opção do paciente. Mas você tem que entender um pouco disso. Não precisa ser terapeuta.
Mas assim como a professora Renata mostrou agora, identificar sinais de cefaleia no seu paciente e pedir ajuda para o cefaliatra. Identificar fatores comportamentais, pelo menos em dois eixos que eu quero trazer para vocês. Pelo menos esses dois eixos. Comportamental. Comportamental. Observar os aspectos de agressividade. E quando eu estou falando isso, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é do teu paciente só. Isso aqui é nosso. Nosso, como seres humanos, como linha de frente, como agentes de saúde, que dentistas, médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos estão no nosso grupo. Biomédicos, temos o nosso grupo também agora. Isso tudo é muito importante. Entender da apatia, o isolamento, a intempestividade, a inflexibilidade desse ego. Gente, talvez esteja do seu lado esse indivíduo. Seja seu pai, sua mãe, teu filho, sua esposa, seu marido, eu não sei. Aí depois ele vai ser o seu paciente. Você pode estar dentro desse complexo também emocional, com a sua ansiedade, seu medo, teu pânico. Eu vivencio no meu dia a dia colegas com extrema capacidade de absorver o pânico e neurose. Estão afastados do trabalho por paranoia. Paranoia do Covid. E agora, de rebote tudo isso, por perder a adesividade de possibilidade de trabalho, ele entra em depressão. Porque ele não vê um desfecho adequado da pandemia. Passa a ter raiva. Ele perde o senso crítico. Gente, anota, isso é fantástico vocês ouvirem. Ele perde o senso crítico profissional. E como é que eu quero que um colega desse vá atender lá o paciente segunda-feira com um DTM dor? Se mal ele está resolvido. E gostaria muito que, se nós tivéssemos no nosso grupo de hoje, alguém que esteja passando, compartilhe isso com a gente. Porque cada vez mais o relaxamento, a yoga, a meditação, o autocontrole, né, essa autogestão, o mindfulness e outras que vocês queiram trazer, trazem recursos muito positivos para nós. Está aí uma meditação que é muito fácil você fazer, uma respiração alotrópica. Gente, isso para nós. O que dirá depois para os seus pacientes? Mas também, sabe aquele negócio? Diga-se com quem eu ando, diga-se com quem eu sou, né? Aquela jargão clássico. Não adianta você cobrar lá do seu paciente, fique menos ansioso, respire, cuide de você. Mas o paciente olha para você e vê que você não se cuida. Você está muito mais ansioso do que ele. Você está mais depressivo do que ele. Você está mais paranoico do que ele. Eu lembro que eu falei isso há uns 3 meses atrás. E eu volto a insistir que esse monte de biossegurança que a gente esteja usando, jaleco, face shield, etc., tudo que você, essa paramentalha toda, não obscura o seu coração. Não obscura esse ser que pode ajudar fazendo uma simples meditação para o teu paciente, gente. Que de simples não tem nada. Sabe por que de simples não tem nada? Porque se você for fazer uma comparação, olha essa imagem. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é o que a serotonina faz no cérebro seu e do teu paciente. Agora, olha aqui na esquerda. Olha o que uma meditação faz no cérebro seu e do teu paciente. Faz sentido quando eu falo isso? Agora, se não faz sentido, não tem por que estar no grupo. Está entendendo, gente? Não tem por que estar com a gente aqui. Porque se a gente não conseguir disseminar isso, o que isso aqui tem a ver com oclusão? O que isso aqui tem a ver com guia canino? O que isso aqui tem... Isso aqui tem a ver, possivelmente, com o que eu mostrei hoje no nosso, vamos discutir agora. Isso tem a ver com algumas patologias na oclusão, que são o quê? Respostas de uma específica baixa regulação do sistema nosso emotivo. A exemplo, depressão, ansiedade,
ampliando o apertamento e rangimento de dente. E o que a oclusão tem a ver com isso? Nada. Mas o dentista fecha o olho para isso. E a gente precisa abrir o olho para isso. Porque daqui a pouco nós vamos ser engolidos pela medicina desse jeito. Enquanto a gente não parar de ter essa visão mecanicista, olhando o seu paciente só como um canino desgastado. Eu achei brilhante hoje, o Bruno Joaquim está com a gente aí, foi brilhante a sua colocação, Bruno, que a gente parafraseou a foto lá do Garanhani e do, acho que foi dele, né? Que colocou lá o sistema nervoso central que regula. A nossa obrigação é repor energia na oclusão. Mas se a gente fizer vista grossa ao comportamento humano, nós estamos 100 anos atrasados. Olha o que isso aí pode permear. Eu vou interromper um pouquinho aqui. Vou interromper um pouco. Eu vou insistir mais uma vez nesse assunto. Semana passada, coincidiu de novo de eu dar live depois do Conte. Lembra disso, gente? O Continho falou para a MS, depois eu entrei às 20 horas. O Conte, de novo, mostrou com muita habilidade. Na semana retrasada, ele mostrou que o design da placa, gente, presta atenção nisso, o design da placa que você faz não tem mais tanto interesse. Mas faça a placa. Qual é a melhor placa? Não tem mais isso. O design da placa, ele publicou isso em 2006 já. 14 anos atrás. O desfecho vai todo mundo melhorar com placa. Então, se você faz uma placa mequetrefe, ou faz uma super placa, com a Tiffany, com adesivo da, sei lá, da H-Ster na sua placa, ela vai funcionar, desde que bem indicada. E o colega quer discutir placa. Porque a placa vai funcionar, qualquer design. Está publicado isso. Aí, na semana passada, ele trouxe de novo outro dado, que nós, que lidamos com DTM, temos que entender que a DTM crônica, que eu falo agora, que quem me acompanhou na live, da dor nociplástica, lembra disso, gente? A dor nociplástica, que é a resolutiva da dor crônica mal controlada, ela tem todas as características de dor neuropática. Foi brilhante. Eu até copiei, falei, Continho, vou pegar teu slide e vou colocar já na minha live, cara. E é isso que nós, dentistas, temos que discutir daqui para frente. Como identificar esses fatores refratários dos nossos pacientes. Para parar com essa mesmice. Por que a placa não funciona? Porque tu só sabe fazer placa, porra. Porque tu só sabe moldar o teu paciente e mandar fazer placa. Você está 30 anos atrasado. Então, ó, parabéns para vocês que estão aqui nos assistindo. Tem 150 lá que está achando que placa é mais importante. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui escutando a mim e a professora Renata. Lilian está junto aí, vai dar aula semana que vem para a gente. Então, parabéns para vocês que estão fazendo o Open Mind. Será que, vamos ser sinceros, gente, que é tão difícil a gente mudar mudar o pensamento da casinha? Brunão, show, adorei aquela imagem. Está lá no nosso Telegram, abre lá, coloquei lá. Está o nosso grupo, que tem 50 e poucos, e no outro tem uns 150 também. Eu coloquei no canal do Telegram a imagem, né, que o Bruno mandou para a gente. O caninão lá, eu sou guia canina, uhul! Aí o cérebro fala, ah, é? Aí o cérebro funciona, metade do canino está cortado. Aí me perguntaram, professor, mas olha como a gente é autoflagelado. No nosso grupo, pena que ela não está aqui, se ela para se identificar. Se ela apareceu, eu falo para ela se identificar. Ela não está no grupo, eu já percebi que ela não está aqui. Até a Andréa Finaz está aqui. Andréa, obrigado, viu? Adorei que você está aqui. Queria que a sua irmã, a Clarice, estivesse junto. Manda o link para ela participar do nosso grupo aqui. É tudo gratuito. Vamos crescer junto aqui, tá? O que a gente constata?
Ah, eu vou construir a guia canina, professor, mas ela vai desgastar de novo. Ué, reconstrua de novo. Se é límbico, se é comportamental, você vai fazer de novo e vai cobrar de novo. Qual o problema disso? Você comeu hoje, não vai ter fome amanhã? Não tomou água, vai ter sede? A boca é fisiológica, gente. Parem de se... Ah, eu vou fazer a resina. Se quebrar, você dá orientação para o teu paciente. Está em dúvida? Faz uma placa para ela. Reconstrói a guia, põe placa, então. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Ó, obrigado, Lilian. Podia guardar só para mim. É, mas não é o intuito, né? Atendimento humanizado. Isso aí, Camila. Show, gente. É que vocês estão entendendo. A proposta é essa. Mas eu volto a insistir. Se eu colocar a próxima aula oclusão, puta, você vai ver o que... Você vai ver. Não vamos discutir. Semana que vem eu vou falar com a Lilian de ronca, apneia, bruxismo, dor, de sonos, distúrbios do sono e dor. E vou colocar essa paciente para discutir. Porque aí vai aparecer oclusão. Ah, meu filho, acho que é melhor aumentar essa sala de sempre, que vai bombar. Que vai aparecer oclusão. Vai aparecer dente. Aí, meu filho, aí o dentista, aí a praia dele. Gente, oclusão todo mundo conhece, cara. Vocês todos dão um show de oclusão em mim. Um show de oclusão. Mas eu quero ver vocês interpretarem esses pacientes que a professora Renata trouxe. Eu quero ver vocês interpretarem esses comportamentos aprendidos dos seus pacientes. Eu não estou falando nem para tratar, né, Renata? Não estou falando para tratar. É identificar o joio do trigo. Tratar é outra coisa. Por isso que eu falo, você não sabe quem é o seu paciente, você não tem uma anamnese adequada, você já moldou e já mandou fazer a placa. E começa a fazer uma oração para Santa Bicicletinha, né? Para não poder deixar cair, para essa placa dar resultado, porque você não sabe nada do teu paciente. Recebi mais uma paciente hoje, a pessoa veio de lá de Jacutinga. Acabei de atender a paciente agora, às 6h30, saí da clínica. Veio com 2 placas. Quando eu peguei fazer palpação, ela falou, que é isso? Palpação! Como é que... Pensa, gente, por favor, como é que você vai fazer placa interoclusal e não fez palpação no seu paciente? Assustou! Não, professor, nunca vi, doutor, nunca vi isso. É, Brunão. Bruno é fogo, né? Mais fácil fazer placa, né, doutor? É. Mas depois passa vergonha. E esse é o pensamento egóico que nós não podemos ter. Que aí você não está pensando no seu paciente, não. Você está pensando em você. Você está pensando no seu egoísmo. Não na abrangência que você vai trazer para o teu paciente. E é isso que nós, professores, temos que mostrar para os alunos. Está equivocado esse comportamento. Está equivocado. Porque a gente sabe, muitas vezes, se a dor crônica do paciente não for DTM, ela pode ser por uma indução de um tumor intracerebral, a placa, ela induz, isso quem fala é o Siqueira há muitos anos, né, Renata, lembra? Porque a placa, o spray, o ajuste, qualquer coisa que você faça, muda a percepção, cara, estou melhor. Ele acha que ele está curado. Então, nós também, se você não souber fazer diagnóstico diferencial, você também é iatrogênico colocando placa. Você cria iatrogenia fazendo placa. Isso, Adam. Vender a placa é mais fácil. Isso, Adam. Mas tem que tomar cuidado. E quem disse que aquele paciente precisa de placa? E pasmem, essa paciente, chegamos à conclusão, ela não precisava de placa, gente. Na verdade, sabe o que ela faz? Ela faz apertamento em vigília. Ela está em litígio. Está se divorciando. 2 filhos. Está um inferno a vida dela. Está com insônia, Lilian. Ô, Lilian, não dá nem para apertar a placa, porque ela não dorme. Faz 35 dias. Isso ela é insone. Ela está insone.
Mas tá com a placa lá na boca para dormir. Piorou, não consegue usar. Gente, por favor. Que nem falou a Lília. Podia muito bem estar aqui na minha casa, tomando meu vinho, que nem o Rafa, comendo uma massa, curtindo a família. Mas eu vou insistir. Eu vou insistir com vocês. Eu vou ser persistente. Porque eu acho que eu tenho feito um papel muito importante de mudança de mindset dos meus alunos. E quem está comigo, a maioria, né, pode fazer um joinha aí e sabe do que eu estou falando. A mudança de paradigma de 90% do nosso grupo, ela é fantástica. Fico muito ao Rafa aí, ó. Cara, você vê o depoimento do Rafa no nosso curso de atendimento humanizado, cara. Caraca, fantástico, né, Rafael? Mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Um baita profissional, um moleque, uma mão fantástica, uma filosofia, uma ideologia de trabalho protético, protesista, de implante, fantástico. Ganhei mais um amigo, ganhei um irmão. Eu não ganhei um aluno, eu ganhei um irmão, ganhei um amigo. E assim como eu ganho com a maioria de vocês. Vocês não têm noção o quanto eu fico alegre, feliz. Ver uma Juliana, que é periodontista, não sabia bosta nenhuma de DTM e dor, né, Ju? Hoje está dando show já. Isso, porque faz 2, 3 meses está com a gente. Isso é valor. Né, Renata? Renatinha Fernandes? Isso que é valor. Você vê o agregado desses seus nossos colegas. Então, eu vou dar uma dica muito grande para vocês. Independente do desfecho, independente se você é protesista, vamos falar de neuroplasticidade semana que vem, tá bom? Independente se você é protesista, se você é ortodontista, se você é implantodontista, eu não sei, mas você é dentista? Você é fisioterapeuta? Você é médico, dentista, que está em Portugal? Você é biomédico? Faça uma palpação, faça uma avaliação, bate um papo com o teu paciente, faz umas perguntinhas de dor de cabeça, se é frequente, se não é. Se diferencia, gente. Se diferencia. Não há. E isso é uma coisa que eu tenho discutido, presta atenção. Olha que interessante, Rafa, isso é para você que é, para o Brunão também que faz prótese, acho que a maioria acaba fazendo prótese aí, seja uma oclusão. Reabilitar. Pé, luzinha vermelha. Reabilitar significa devolver função, sim ou não? Certo? Então, presta atenção. Não vamos cair na mesmice de que falar assim, eu reabilito. Se você restaura um dente, você está reabilitando. Olha que conceito lindo que eu vou trazer para vocês. Acabei de aprender comigo mesmo isso aí. Se você restaurar um dente que estiver em mau funcionamento, você está reabilitando o seu paciente. Agora, se você fizer uma boca toda, você vai reabilitar do mesmo jeito. Faz sentido, gente? Faz sentido? Que seja uma coroa, Camila, Lília, Elaine, não sei, Simone, que seja uma coroa. Que seja uma onlay, inlay. Você está reabilitando o paciente. Então a dica é, vocês que são endodontistas, vocês que fazem implante, faz um checklist de palpação pelo menos. Antes de remover a prótese, antes de retratar os canais. Pena que o Juan, deixa eu ver, o Juan não está aí hoje. Não está. O endodontista, né, que me procurou na mentoria. É desesperador para quem faz endo. É desesperador para quem não conhece DTM fazer uma restauração, fazer uma ortodontia, fazer uma prótese sobre implante. Sim ou não? Então agora nós vamos começar a pensar ao contrário. Se eu partir de um dente, Juliana, raspar periodontalmente, mobilidade dental, que seja, e eu não considerar a DTM, eu estou sendo iatrogênico. Principalmente quando, gente, olha o mindset. Principalmente agora, durante a pandemia. Querem que eu volte o slide? Diante do estresse emocional, haverá uma... Isso eu já expliquei com o Antônio Sérgio com as fibras neonatais.
Mas agora o Oxford, em 2020, publicou de novo que essas fibras límbicas estão ligadas no motoneurônio gama. E ele participa do arco reflexo de abertura e fechamento da boca. O neguinho quer fazer placa e não entende nada de músculo. Come bola. Come bola. Aí eu volto a insistir também. Qual é a modalidade? Quando que você instala a placa, gente? Daria uma discussão a noite inteira. Quando que se instala a placa, professor? Na hora certa. Qual é a hora certa? Eu não sei. Mas garanto que na primeira consulta. Mas vocês moldam do paciente? Já moldou. Já está com a placa pronta. Eu nem conheço a cunhada, já estou pondo placa nela. Né, Ju? Estou indo na onda. Deixa a onda me levar, vida leva eu. Tá meio assim. Perguntas? Vamos lá. Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Puxa vida. Só que eu andei batendo muito na semana em vocês? Acho que não, né? A Yula, persista. Doutor... agradeço. Obrigado. Show, gente. Show. Você abraçou o sacerdote. Ai, Lilian, só você mesmo, viu? Gente, a Yula apareceu, né, menina? Que bom que você está aqui. Posso falar uma coisa que eu vi hoje na TV? Lógico, compartilha. Se for pertinente... Eu assisti um neurologista falando sobre o Alzheimer, né? E essa linha, eu acho que essa sua linha de falar sobre essas questões, né? De ouvir o paciente. Estou falando. Isso que ela estava comentando chama-se epigenética. A epigenética, que nasceu na oncologia, para explicar os fatores comportamentais fenotipados, ou aspectos psicocomportamentais que interferem na sua tomada de decisão de vida, ok? Se eu vou falar para você, Ayuna, daqui 10 anos tu vai ter um câncer, ou você vai ter Alzheimer, eu não posso fazer uma inferência dessa, porque eu tenho uma alocação genética, eu tenho uma predisposição genética. Agora, presta atenção nisso. Ó, a resposta está nessa frase daqui para frente. Anota. Anota. Eu só adoeço, eu represento a doença a partir do momento em que como eu me expresso para o mundo. Então, a epigenética mostrou que como eu me expresso para o mundo, eu adoeço ou não. Por que que fiz... Ó, isso nasce em vários estudos, tá? Depois a gente pode... Talvez eu vou até... Porque isso faz parte do meu... nas aulas que eu dou de psicossomática, né? Ainda prometi que eu vou dar um curso só para dentistas de psicossomático, né? Mas vai a dica aqui da epigenética. Isso nasceu um estudo de 110 gêmeos univitelinos, idênticos. Por que que um virou esquizoide e outro é um gênio? Por que que o outro não come sal, o outro adora sal? Por que que um é homossexual, o outro é hétero? Por que que o outro gosta de montanha e o outro gosta de gelo? Então, anota, gente, a expressão para o mundo, vocês, como eu expresso para o mundo, eu tenho a capacidade de ligar ou desligar os meus haplóptios genéticos. Isso é fantástico você saber. Gostou, Ju? Por que que você tem 2 irmãos díspares? É o mesmo pai, a mesma mãe, Juliana? Mesma casa? A Renata tem 7 irmãos. Sim. Um diferente do outro. 4 da mesma casa, um diferente do outro. Um diferente do outro. Por quê? Cada um expressa e responde para o mundo de maneira única. Por isso que somos unos, porém, ao mesmo tempo, coletivos. Isso é lindo.
Isso não tem nada a ver com holístico, blá, blá, não. Isso é ciência. Isso é você ter assertividade no que você fala. Porque quando você fala isso para um paciente oncológico, ele se empodera, ele muda o aplóptio, ele liga a proteína chama... eu vou lembrar da proteína. Você liga e desliga o gene. Ele está dentro de você, está dentro de mim. Você pode estar formando um câncer agora e não sabe. Você pode estar formando um câncer da mama e não sabe. Assim como você pode estar desenvolvendo DTM e não sabe. Então, olha que grupo maravilhoso para vocês disseminarem isso. E você falou aí, o cara não quer discutir isso, ele quer discutir o ponto prematuro da oclusão. Mas para chegar no ponto prematuro da oclusão, tem o comportamento aprendido do ser humano, que é apertar dente. E olha que falta de compostura nossa como dentista, gente. O que é ponto prematuro, cara? Ele não existe. Se você for ao pé da letra, prematuridade não existe. Que é um processo adaptativo. Aí eu escutei recentemente uma conversa que chega comigo, né? Chega para mim, né? As pessoas permeiam oclusão ideal, oclusão patológica e oclusão fisiológica. Mas que oclusão ideal? Não existe! Para com isso! A oclusão ideal está no livro do Oxon, do McNamara, do professor. Você tem duas oclusões. Uma fisiológica adaptada, outra patológica. Aí qual é a oclusão ideal, Ayula? Olha para mim. Fecha a boca. Morde. Pronto, essa é a oclusão ideal sua. Um abraço, muito obrigado. Juliana, morde aí. Essa é a oclusão ideal sua. E o resto é blá, 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 blá. O resto é para vender livro. O resto é para pôr anzol na boca de vocês. E as pessoas não enxergam isso. Só que eu vou ter que mudar meu mindset. Eu vou ter que partir dos processos oclusais para chegar no límbico. Eu estou partindo do límbico para chegar no oclusal. O dentista não está me ouvindo. Acha tudo, imagina, professor Jorge, cara. Porque ele é terapeuta. Graças a Deus que eu sou terapeuta. Que eu posso estar falando isso para vocês. Vocês conhecem algum dentista, psicanalista, especialista em psicossomática? Com as duas? Eu sou o único registrado no Brasil inteiro. Único! Com os dois registros. As três, né? Dentista, psicanalista e especialista em psicossomático junguiana. Juliana, pensar fora da caixa. E a caixa é a boca. Mas dentista foi criado dentro da caixa. Desculpa. Aí, por que semanalmente, cara, semanalmente, é uma loucura no meu consultório. Porque o nosso sistema límbico de emoções, a nossa amígdala, que eu já falei isso faz 100 anos para vocês, ela está em alerta. Nosso sistema límbico está em alerta. Perigo, 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 pandemia, pandemia. Então nós estamos em alerta. Aí tu chega para o teu paciente, aí eu lá, relaxa, fica tranquilo. Tranquilo, vai pra puta que pariu, ele vai te falar. Tranquilo o quê?